Shalom a todos! Bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu agradeço a todos os novos inscritos, aqueles que estão comigo já há muito tempo, têm apoiado o canal, têm participado, têm assistido os vídeos. Eu também tenho sentido falta dos comentários aqui, não tem quase nada de comentário aqui. Eu não sei se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Pois é. Hoje eu trouxe mais uma história bíblica. Quem já ouviu falar de Sansão, Sansão da Bíblia? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Sansão. De como ele nasceu, em que condição ele nasceu, o que ele se tornou, como ele enfureceu a Deus, como ele se arrependeu e alcançou a misericórdia de Deus. Estão todos prontos? Vamos lá comigo então? Conhecer a história de Sansão. Pois é, e tudo começa lá em Zorá. Sua mãe, seu pai, era da tribo de Judá. Seu pai tinha um nome bem peculiar, que era Manoá. A Bíblia não retrata o nome da sua mãe, retrata apenas que ela trabalhava no campo. E essa pobre mãe não podia ter filhos, ela tinha problemas de saúde, ela era estéril e ela não podia ter filho. Guardava uma tristeza muito grande dentro do seu coração, mas ficava confiante que se a vontade de Deus fosse para a vida dela, ela teria um bebê. E um belo dia, quando ela estava lá no campo, aproximou-se dela um ser. E esse ser era um anjo enviado da parte de Deus. E disse para ela que ela teria um bebê. E esse bebê seria Narizeu. Vocês sabem o que quer dizer Narizeu? Narizeu é uma pessoa consagrada a Deus. E esse anjo também disse para ela que ele nunca deveria cortar o cabelo, seu filho, o Sansão, não deveria cortar o cabelo, não deveria beber bebida forte e nem tocar em mortos, em coisas imundas. Essas seriam as regras que teriam que ser cumpridas para o resto da vida desta criança quando crescesse. E Sansão cresceu. Sansão tornou-se um homem. E com esse crescimento dele, ele começou a ter desejo de ter uma esposa, de casar-se. E o anjo nunca tinha falado nada a respeito de não poder casar. Apenas que não poderia beber de bebida forte, não poderia cortar, passar navalha nos seus cabelos e tampouco poderia tocar em algo imundo. Essas eram as regras, né? As 3 regras. E Sansão, ele era rodeado por belíssimas mulheres que tinham interesse por ele. Só que ele sempre foi instruído por seu pai, por sua mãe, através de Deus, que ele deveria sempre escolher uma moça, uma esposa do seu povo, e não do povo inimigo do seu povo, que era o povo filisteu. Mas foi aí que Sansão começou a entrar em problemas. E Sansão esqueceu do propósito de Deus na sua vida. O propósito pelo qual ele foi chamado, que era o de libertar o seu povo da opressão do povo filisteu. E foi neste povo que ele foi buscar a sua esposa, a sua primeira e única esposa. Ele foi até lá, conversou com ela e depois voltou e contou aos pais. Os pais desaprovaram essa escolha. Mas como ele era o juiz e também era de maior e era um nazireu,
alguém consagrado a Deus, a família nem pensou em ir contra. Então Sansão pegou seu pai, a sua mãe e levou até o lugar onde essa esposa estava para eles conhecê-la. Sansão casou com ela, ficaram juntos e aí começaram os problemas. Aqueles que só vêm depois que a gente comete a desobediência, né? Sansão tomou essa mulher filisteia como esposa. E no dia do seu casamento, ele fez um desafio para o povo dela para descobrir uma certa, vamos dizer assim, é como se fosse uma charada. Ele fez um enigma. E esse enigma só Sansão saberia. Mas a esposa se deixou corromper e mostrou realmente suas garras, né? O povo filisteu, inimigo do povo de Sansão, pediu para que a esposa dele sondasse Sansão para descobrir qual era a resposta desse enigma. E ela fez. E ela foi lá e ela traiu Sansão, porque Sansão acreditou na sua esposa e contou. E Sansão se irou com a sua esposa e a repudiou. Ele a rejeitou, não quis mais ela como esposa. Sansão, ele tinha um dom todo especial. Ele tinha poderes sobrenaturais. Poderes que esse mundo não explica, mas o mundo espiritual, através de Deus, é explicável. Como eu disse para vocês, ele tinha poderes sobrenaturais. E uma dessas feitas, naquele dia, quando ele estava indo com seus pais para conhecer a futura esposa dele, um filhote de leão o atacou. Ele estava distante dos seus pais, mas esse filhote de leão o atacou. E ele dominou esse filhote de leão e o deixou deitado sem vida. Ele venceu esse filhote de leão. E quando ele tornou mais tarde, dias mais tarde, dentro desse leão tinha mel. E ele levou um pouco desse mel para sua mãe e para o seu pai. E era o melhor mel que tinha, que estava lá dentro do leão, onde as abelhas fizeram seu ninho e ali fizeram o mel aparecer. Outra feita, os poderes sobrenaturais de Sansão, os filisteus vieram sobre ele e ele, com uma queixada, apenas uma queixada de mula, ele derrotou mais de 1000 filisteus. Olha só o poder de Sansão. E após Sansão vencer esses 1000 filisteus, ele temeu. Ele estava sem água e ele clamou ao Senhor, pensando que o Senhor o abandonaria e ele morreria ali mesmo de sede. E o Senhor fez brotar do chão, através de um buraco, que encheu de água e pôde matar toda a sede de Sansão. Este lugar é chamado de a fonte do que clama. Que maravilha, né? Deus verdadeiramente é provedor. Ele prove todas as coisas para aqueles que o obedecem. Numa outra feita, Sansão foi até Zorá e ele pernoitou lá, ou seja, ele dormiu lá. Os seus inimigos filisteus, sabendo que ele estava na cidade, fizeram uma armadilha para pegá-lo, assim que amanhecesse. Mas como Sansão, ele é guiado por Deus, foi guiado por Deus,
e os filhos de Deus, nos dias atuais, eles são guiados por Deus, nesse dia não foi diferente. Sansão levantou-se antes do dia amanhecer. E ele foi lá e pegou aquele portão da entrada da cidade que pesava vários quilos. Vocês vão ver aqui a foto, vários quilos. E ele levou nas costas. Tamanha era a força de Sansão que ele levou esse portão nas costas, subindo todo aquele monte. Mas Sansão, pela primeira vez, ele foi desviando-se um pouco da palavra de Deus. E nós sabemos que quando nós desviamos da palavra de Deus, entramos em grandes problemas. E Sansão começou a entrar em grandes problemas. Sansão era rodeado de mulheres. E como ele repudiou a mulher dele, ele se relacionou com mais duas mulheres. Uma era uma meretriz e a outra era Dalila. Dalila era uma Jezabel, praticamente uma Jezabel. Ela era desobediente, ela era devota a outros deuses, ela era uma idólatra, na verdade. E mais que isso, ela era do povo inimigo, do povo filisteus. Mas Sansão ficou iludido, fascinado pela sua beleza, porque Dalila era uma mulher muito bela. Sabendo os filisteus e Dalila que Sansão estava totalmente apaixonado por Dalila, pela beleza de Dalila, os filisteus subornaram Dalila e ofereceram dinheiro, 1.100 moedas de prata, para que Dalila descobrisse o que consistia o poder de Sansão, de onde vinha aquele poder sobrenatural de Sansão. E assim ela foi. E lá no quarto, bem escondidinho, que estava Dalila e Sansão, existia um espia da parte dos filisteus, que estava ali só atento para ver de onde vinha esse poder. E Dalila começou a perguntar para Sansão. E Sansão, prudente, não revelou todo o segredo. Ele deu uma desculpa, a primeira desculpa. E Sansão a enganou e disse que se amarrasse ele com 7 cipós de vimes, isso o enfraqueceria e o povo filisteu dominaria Sansão. E assim, Dalila, como uma boa traidora, correu lá para os filisteus e disse para eles que eles poderiam vir sobre Sansão, que ela tinha descoberto o seu segredo. Ela voltou para Sansão e disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E eles vieram sobre Sansão, mas Sansão, com todo o poder natural, pegou aqueles cipós e arrancou tudo. E mais uma vez se sobressaiu do povo filisteu. Mas Dalila ficou muito incomodada. E ela disse para Sansão que Sansão estava zombando dela. E disse para ele que contasse o segredo afinal para ela, porque afinal de contas, ele o amava e ela o amava. Não sei de onde que ela amava, né? Ficou traindo Sansão, né? Mas ela disse que o amava e que era para ele contar esse segredo. E mais uma vez Sansão contou uma mentira para ela. E Sansão disse para ela que se ela amarrasse ele com cordas novas, isso o enfraqueceria e tiraria todo o poder dele. E assim ela fez. Amarrou ele com cordas novas, chamou os filisteus e disse novamente para Sansão que os filisteus estavam vindo sobre ele. E quando os filisteus vieram sobre ele, Sansão
arrebentou, quebrou todas aquelas cordas e se livrou novamente. E o espia continuava lá também, escondidinho. Aí, Dalila disse: como podes dizer que me ama se já zombaste de mim 2 vezes e não contas o teu segredo? E Sansão mais uma vez protegeu seu segredo e contou mais uma mentira para ela. Disse a ela que se ela tecesse 7 tranças no seu cabelo e colocasse estaca em cada trança, isso o enfraqueceria e ele perderia o seu poder. E ela teceu, ela fez 7 tranças e depois foi e chamou os filisteus, os príncipes, para vir. E eles vieram. E quando eles vieram e voltaram lá no Sansão, Sansão arrancou todas aquelas estacas que foram tecidas no cabelo dele e venceu mais uma vez os filisteus. Mas Dalila não parou por aí. Ela passou a todos os dias importunar Sansão. Ela passou a angustiar Sansão e fazer Sansão provar esse amor que ele dizia sentir por Dalila. Ela pegou pesado com Sansão. Atormentou tanto ele, que ele acabou confessando. E ele disse que o poder dele consistia em nunca ter passado navalha nos seus cabelos. E ela foi lá com o seu espia, e esse espia, juntamente com Dalila, fizeram com que os príncipes filisteus viessem até lá e a apagassem com aquelas moedas de prata, já que tinha revelado o segredo mais importante de Sansão. E assim eles vieram sobre Sansão e o dominaram, levaram Sansão junto deste povo, e lá eles arrancaram os olhos de Sansão. Eles faziam com que Sansão, como um animal, girasse um moinho. Fizeram muitas coisas com Sansão. E um determinado dia, depois de muito torturar e depois de ter raspado o cabelo de Sansão, não se dando conta que o cabelo de Sansão ia crescer, como de fato cresceu, eles fizeram uma grande festa. O povo filisteu fez uma grande festa, fazendo oferendas aos deuses deles, dizendo que os deuses deles tinham vencido o Deus de Sansão porque o permitiu que os possuísse. E nessa festa eles fizeram bastante oferenda a outros deuses. E não bastasse isso, chamaram Sansão para que fizesse parte, que fosse na verdade uma brincadeira entre eles, uma brincadeira de maldade, judiando de Sansão. E Sansão, sabendo que seus cabelos já estavam crescendo novamente, foi quietinho, e o moço o acompanhou e levou ele a essa sala onde estava acontecendo essa festa. E pediu que esse moço o levasse e colocasse a sua mão direita numa coluna e a esquerda na outra coluna. E essas colunas eram as colunas que sustentavam aquela casa. E Sansão pediu ao Senhor, rogou ao Senhor, que por mais uma vez ele permitisse, lhe concedeu o poder que uma vez ele já havia tido, para que ele pudesse se vingar daquele povo filisteu que arrancou os seus olhos, que judiou deles. E Deus assim o concedeu. Com os seus cabelos crescidos, uma mão em uma coluna e outra em outra coluna, Sansão matou a todos naquele salão.
Ele matou mais filisteus em sua morte do que em sua vida. E esta foi a história de Sansão. Sansão está sepultado no mesmo sepulcro que seu pai Manoá, lá em Zorá, em Israel. Quem vai até Israel é possível fazer uma visitação ao túmulo de Sansão. Que história incrível, né? Tivemos muito aprendizados para os dias atuais nossos também, né? O quão importante é nós guardar a palavra de Deus, sermos obedientes a Deus, e o quanto nós não sermos obedientes, o quão perigoso pode ser para nós. Que a gente seja sábio em tomar todas as decisões da nossa vida, não é mesmo? Que nós sejamos obedientes ao nosso Deus e Ele cuidará das demais coisas, porque Ele é misericordioso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like se você gostou, compartilhe se você gostou e se inscreva se você ainda não é inscrito. Dá uma conferidinha lá para ver se você é inscrito. E se não for, inscreva-se no canal para que você não perca nenhum vídeo, para que você participe também, deixando comentários aqui o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que fosse trazido aqui nesse canal. Sem delongas, até o próximo. Deus abençoe a todos vocês.